Rotaro parece ser um estudante médio do ensino médio que acabou de entrar no ensino médio, mas de sua perspectiva o mundo inteiro parece cinza. Ele é um nihilista e acredita em seu lema de que se há algo que não é necessário ser feito, ele não o fará. E se há algo que é necessário ser feito, ele fará o mais rápido e eficientemente possível. Ele vive no Japão moderno com sua família e é um completo solitário que odeia ter uma vida. Soa muito como você, não é? Hoje é o primeiro dia de aula e ele decidiu que passará todos esses anos sozinho, gastando o mínimo de energia possível sem se envolver em empreendimentos inúteis que, no final do dia, não trazem resultado algum. Ele entra no campus e fica imediatamente desanimado com todos os alunos cheios de energia que acolhem os novatos e tentam convencê-los a entrar em seus clubes. Ele passa direto por eles, coloca os sapatos no armário e vai para a sua aula, onde se encontra com Satoshi, que é seu melhor e único amigo, e o conhece há quase toda a sua vida, estando familiarizado com suas manias e sua filosofia de fazer o mínimo esforço possível para alcançar qualquer coisa. Ele o anima para o novo dia de aula, pois traz possibilidades infinitas, mas Rotaro se recusa a mostrar até um pouco de entusiasmo. Ele pergunta por que ele ainda está na escola, já que é o tipo de cara que volta para casa assim que a aula termina. Mas Rotaro lhe entrega uma carta com um suspiro. Satoshi abre a carta, que é da irmã de Rotaro, que está na Índia por enquanto. Ela escreveu uma carta para ele, que chegou ontem, implorando para que ele se junte ao clube de literatura clássica, já que normalmente ninguém o faz. Segundo ela, a cada ano, o número de estudantes querendo se juntar ao clube diminui, e ela tem medo de que ele seja fechado em breve. Ela afirma ter uma conexão especial com o clube de literatura, e diz para ele se juntar a ele para evitar que morra. Rotaro nutre muito amor por sua irmã e acaba concordando com o pedido dela. Takeshi assegura-lhes que não encontrará dificuldades porque não há outros membros no clube de literatura. Então, se ele se juntar, terá uma sala inteira só para ele. Isso na verdade deixa Rotaro um pouco feliz, pois pelo menos não terá que gastar sua energia conversando com outra pessoa. E ele se despede de Satoshi antes de ir à sala dos professores para pegar a chave. Ele chega à sala designada para o clube de literatura e agradece pelo fato de estar em um local muito remoto dentro da escola. Ele coloca a chave na fechadura e a abre. Assim que entra na sala, fica surpreso ao ver uma garota de cabelos pretos e curtos olhando pela janela. Ela se vira e caminha até Rotaro, apresentando-se como Eru. Ela afirma que já conhece Rotaro, pois estavam juntos na orientação, o que surpreende Rotaro, já que havia um monte de crianças lá e ele nem percebeu que Eru estava lá. Ela diz a ele que entrou para o clube por razões pessoais e pergunta se Rotaro também se juntou ao clube. No entanto, ele rapidamente recusa, dizendo que não, pois agora que o clube tem um membro, ele continuará existindo e ele não precisará se juntar a nenhum clube. Ele se vira e começa a andar antes de dizer a ela para trancar as portas quando sair. Ela, no entanto, diz a ele que não pode trancar a porta. Ele pergunta por que ela não pode, ao que ela responde que não tem as chaves. Rotaro olha para ela confuso e tira as chaves do bolso, entregando-as a ela. Ele pergunta a ela que, se ela não tinha as chaves, como se trancou lá dentro? Ela olha para ele confusa e pergunta se a porta estava trancada. Rotaro percebe que ela não tinha ideia de que estava trancada, e isso deixa a garota curiosa, pois ela quer resolver o mistério de como a porta pode estar trancada quando ela não tem as chaves. Satoshi também entra na sala, pois vem verificar Rotaro e se envolve ansiosamente no mistério. Rotaro tenta sair novamente, mas a garota agarra suas mãos e pede para ele, por favor, ajudá-la a resolver esse mistério. Aquele momento fisgou Rotaro, que nunca sentiu nada assim antes. Ele acaba cedendo e pergunta a ela se viu algo errado. Ela responde que algum tempo antes de entrar, ouviu um som de metal e quando todos focaram seus ouvidos, também ouviram barulhos metálicos. Eles saem e avistam o zelador, que está fechando todas as salas desocupadas porque ele tem a chave mestra. Todos percebem que o zelador deve ter pensado que a sala estava vazia por causa de sua localização remota e a fechou sem que Eru percebesse que tinha sido trancada por dentro. Eru estava satisfeita por ter conseguido descobrir a verdade, e todos caminharam perto dos armários. Ela pergunta a Satoshi se ele gostaria de se juntar, e mesmo tendo vários clubes, ele concorda em se juntar. Rotaro tenta dizer que não vai se juntar, mas Eru novamente agarra suas mãos e pede para ele se juntar. Kotaro novamente se derrete ao toque dela, e acaba entregando a ela seu cartão de inscrição, tornando-a um membro oficial do clube de literatura. No dia seguinte, Kotaro vai para a escola e depois que o dia termina, é forçado a ficar e escrever uma redação que receberam como dever de casa. Satoshi zomba dele por não ter completado o dever de casa a tempo, mas ele responde que simplesmente esqueceu de levar o dever para a escola. Satoshi ri disso e começa a contar-lhe sobre um novo mistério dentro da escola. De acordo com ele, de manhã, uma garota estava subindo do pátio enquanto chovia lá fora. Ela ouviu a bela melodia de música clássica tocando na sala de música, mas estava completamente escuro. Ela fica intrigada com isso e abre a porta, mas fica horrorizada ao ver que o piano está vazio e a sala parece estar vazia. A melodia ainda está tocando, no entanto, e seu coração começa a bater mais rápido à medida que a peça começa a terminar. Assim que a peça termina, ela sente um arrepio na espinha e um som de arranhão.
De repente, do chão, apareceu uma figura, cujo cabelo está todo bagunçado e tem olhos vermelhos. Ela cambaleia para se levantar e começa a andar em direção à garota, momento em que ela fecha a porta e foge o mais rápido possível. Ele termina a história e olha para Hotaru animadamente, mas seu olhar é recebido pela mesma expressão desinteressada enquanto ele começa a escrever novamente no pedaço de papel. De repente, no entanto, ele pergunta a Satoshi se essa notícia já se espalhou pela escola, e quando ele diz que é algo bem importante, ele imediatamente sente que Eru logo virá até ele e pedirá sua ajuda para resolver o mistério. Ele imediatamente pega um pedaço de papel e começa a rabiscar algo antes de dizer a Satoshi para contar a ela uma história inventada sobre o mistério do clube secreto. Eru chega perfeitamente no momento certo, entra na sala e vai direto até a mesa deles, perguntando se eles ouviram sobre o mistério da sala de música. Hotaru, no entanto, rapidamente a interrompe e diz que Satoshi estava contando a ele sobre um mistério muito famoso na escola. Ela imediatamente fica interessada, e Satoshi inventa uma história sobre um clube secreto conhecido como o Clube da Aranha. Este é um clube fantasma no qual ninguém sabe quem é o membro ou como eles são selecionados. Disse que eles sempre colocam seu aviso no quadro de avisos, mas apenas algumas poucas pessoas conseguem encontrá-lo a cada ano. Isso imediatamente a intrigou, e ela perguntou se eles até ajudariam a encontrá-lo. Hotaru termina seu ensaio naquele exato momento e diz a ela que, sim, ele vai. Todos vão até o quadro de avisos no andar deles e vasculham, mas não conseguem encontrar nada de substancial. Finalmente, Hotaru sugere que talvez devam descer até o quadro de avisos principal, o que todos concordam ser uma boa ideia. Eles descem para o térreo e ficam impressionados ao ver o quadro de avisos cheio de tantos cartazes de todos os inúmeros clubes da escola. O quadro de avisos parece uma zona de guerra, já que todos os clubes querem exibir seus cartazes no quadro principal para chamar mais atenção. Eles começam a olhar atentamente para o quadro e examinam quase todos os cartazes, mas começam a perder a esperança quando, de repente, Hotaru chama a atenção deles e informa que encontrou abaixo de um dos cartazes. Ele mostra a ela o pequeno aviso para o Clube da Aranha, mas ela não parece muito impressionada com isso. Ela diz a ele que tem a sensação de que esse mistério não era um mistério desde o início, pois há muitas falhas nele. No entanto, eles percebem que está ficando tarde e decidem se separar. Satoshi e Hotaru começam a caminhar juntos de volta quando Satoshi pergunta por que ele inventou a mentira e criou o cartaz para o Clube da Aranha, e depois o colocou abaixo do outro aviso enquanto ninguém estava olhando. Ele olha para ele e diz que simplesmente não queria ir para a sala de música, pois estava do outro lado do corredor e não no caminho para sair da escola. Satoshi olha para ele admirado e começa a rir antes de perguntar se ele tem alguma ideia sobre o mistério da sala de música. Hotaru olha para ele e diz que a sala de música está quase sempre ocupada por estudantes realmente apaixonados que dedicaram suas vidas inteiras à música. A pianista, especialmente, tem o hábito de dormir dentro da sala, pois não quer perder tempo. Então ela fechou as janelas da sala e dormiu enquanto tocava um CD de música clássica no gravador, que funcionava como um alarme, pois quando a música terminasse, ela perceberia e acordaria. É por isso que quando a estudante abriu a sala, não viu ninguém no piano, mas ouviu a música tocando, e assim que a música parou, ela acordou grogue com os olhos vermelhos devido à pouca quantidade de descanso, o que assustou a pobre estudante e a fez sair correndo. Satoshi olha para ele com admiração e diz que seus modos de conservar energia serão postos à prova por causa de Eru, já que ela parece ser a única que pode forçá-lo a trabalhar. Eles então se separam para voltar para suas casas e descansar merecidamente. Um mês se passou desde o último incidente, e Hotaru parece ter se acostumado a essa nova rotina. Na maioria das vezes, ele não se importa, porque só precisa ir lá depois das aulas por um tempo e sentar e ler um livro, o que ele realmente não se importa. Ele gosta mais quando Eru não fala com ele e simplesmente lê seu livro, mas ela desenvolveu um hábito fofo de oferecer alguns de seus doces caseiros toda vez que ele se senta para ler. Um belo dia, enquanto lia o livro após o expediente e apreciava seu chá, Eru de repente se levanta, dizendo que não é assim que um clube deve ser. Hotaru olha para ela e diz para se sentar e não desperdiçar energia com coisas inúteis. Ela, no entanto, reclama sobre como o clube deles é monótono e nunca fazem nada divertido. Hotaru olha para ela e diz que o clube deles é para ser um clube de literatura e não um clube de esportes onde precisam realizar atividades. Ela, no entanto, está determinada e diz a ele que deveriam começar a se preparar para o próximo festival escolar. Hotaru diz a ela que não tem interesse em fazer nada para o festival da escola, mas Eru diz que não quer ouvir nada sobre não fazer nada para o festival. Ele olha para ela exausto e diz que eles também vão abrir algumas barracas bobas como qualquer outro clube, mas ela recusa. Ela diz a ele que o clube de literatura tem uma história muito rica, e todos os anos as pessoas do clube criaram uma antologia para o festival, e eles deveriam fazer o mesmo. Hotaru recusa-se terminantemente a ter qualquer coisa a ver com isso e diz a ela que não quer gastar tanta energia em nada e prefere fazer algo que exija pouco esforço. Ela continua a importuná-lo a ponto de perguntar se Hotaru acha que criar uma antologia daria menos trabalho do que lidar com ela todos os dias importunando-o sobre criar uma antologia, então ele concorda com a exigência dela.
Ele pergunta a ela se ela tem alguma ideia de como isso tem que ser criado, ao que ela responde que não. Ele pergunta como ela fará isso se não tem ideia de como a antologia deve ser escrita, mas ela responde que eles simplesmente encontrarão as cópias do ano anterior e então aprenderão a escrevê-la. Hotaru está novamente frustrada por causa do trabalho que ela está fazendo ele fazer, mas ele não pode dizer nada por causa de quão dedicada ela parece. Então ambos começam a procurar pela sala inteira as cópias das antologias do ano anterior. Eles não conseguem encontrar as antologias na sala, então Hotaru se senta na mesa dele, mas ela diz que ainda não terminaram e o arrasta para a biblioteca, pois acredita que a biblioteca terá as cópias com certeza. Na biblioteca, eles veem uma garota de cabelo curto sentada atrás do balcão chamada Ebara, que parece conhecer Hotaru, e faz uma cara quando ele entra. Ela diz a ele que se ele está aprontando, não é bem-vindo ali, mas ele responde com uma piada irritando-a. No entanto, nesse exato momento, Satoshi aparece dentro da biblioteca e o temperamento de Ebara muda imediatamente. Eru parece confusa com essa mudança repentina, mas Hotaru diz que Ebara gostava de Satoshi durante os dias de escola secundária quando estudavam juntos. Satoshi é um cara com charme máximo e pode fazer qualquer um se derreter só de falar com sua voz encantadora. Ele pergunta a Hotaru o que ele está fazendo e ele responde que isso é mais uma situação de refém, já que esse completo idiota, Eru, o retirou à força de seu assento, onde ele tinha colado felizmente seu traseiro para não ter que se mover. Satoshi ri disso e continua a apresentar Eru e Ebara um ao outro. E Eru vai direto ao ponto, perguntando a ela se viu a antologia do ano passado do clube de literatura. Ebara olha para Hotaru e sorri, perguntando como diabos um perdedor como ele realmente entrou em um clube. Mas como um verdadeiro Sigma, ele manda ela calar a boca. Ela se vira para Eru e responde que não tem ideia sobre as antologias, pois não as viu na biblioteca, mas acredita que possam estar guardadas no depósito. Eru pergunta a ela se podem ver a pilha, mas ela diz que só o bibliotecário pode deixá-los dar uma olhada. Hotaru já teve o suficiente dessas garotas conversando entre si, e como um verdadeiro Chad, ele simplesmente começa a sair pela porta. No entanto, ele é parado por Eru, que prometeu a si mesma que fará da vida desse pobre homem um inferno. Ela diz a ele que vão esperar pelo bibliotecário, e enquanto discutiam sobre isso, Satoshi interveio, pedindo a Ebara para recontar o mistério de que ela estava falando antes. Hotaru pensa consigo mesmo que nunca vai ver o fim disso se Ebara contar um mistério, o que deixa Eru curiosa, mas Ebara começa a história. Ela lhes diz que há algum tempo vem notando um padrão misterioso em um livro. Ela explica que fica na biblioteca toda sexta-feira e, por algum motivo, toda sexta-feira um livro é emprestado da biblioteca durante o intervalo do almoço e é devolvido no final do dia. Isso é muito confuso, porque quando você pega um livro emprestado, pode ficar com ele por uma semana antes de devolvê-lo à biblioteca, mas por algum motivo, a pessoa que o empresta sempre o devolve no mesmo dia. Eru pergunta animadamente se pode dar uma olhada no livro, e Ibara pega o livro para ela, que é um livro de capa dura de couro realmente bonito sobre a história da escola. Eru comenta que o livro parece bonito, e todos concordam. Enquanto isso, Hotaru está tentando ignorar tudo isso e decide continuar lendo seu livro, pois ele só quer pegar as antologias e voltar para casa. Eru, no entanto, não vai deixar o rapaz ter seu tempo de lazer e continua colocando o livro na frente dos olhos dele, enquanto Hotaru a olha como se quisesse dar um tapa nela. Ele a olha e diz que talvez não seja um grande problema e que alguns alunos querem dar uma olhada durante o tempo livre dele. Ibara, no entanto, diz para ele dar uma olhada nas pessoas que estão pegando o livro emprestado. Acontece que toda vez há uma pessoa diferente pegando o livro emprestado. Isso é perplexo porque por que pessoas diferentes pegariam o mesmo livro emprestado toda semana e seguiriam o mesmo padrão de pegá-lo durante o intervalo de almoço e devolvê-lo no final do dia? Isso é realmente muito intrigante e até Hotaru parece muito confuso. No entanto, ele não quer gastar energia com essas coisas e tenta escapar, mas Eru continuará a importuná-lo colocando o livro na frente dele. Ibara finalmente diz para eles se acalmarem e não fazerem muito barulho na biblioteca, e eles se calam imediatamente. Ele olha para Eru com esperança, pensando que ela vai desistir, mas ela não desiste e parece estar realmente determinada a fazê-lo ajudá-la a resolver este caso. Hotaru finalmente acaba cedendo, percebendo que não conseguirá se livrar dela e que seria um uso ineficiente de energia. Os olhos dela brilham de entusiasmo. Ele se senta e finalmente começa a quebrar a cabeça sobre isso, e diz a eles que este livro definitivamente não está sendo usado para fins literários, já que ninguém poderia ler um livro de história tão grande naquela época. Ele afirma que o livro está sendo usado para outros fins, e pergunta a todos se tem alguma ideia brilhante. Ibara diz que os livros, se empilhados corretamente, podem ser usados como travesseiros. Satoshi afirma que, se você prender este livro ao braço, ele pode ser usado como escudo. Hotaru olha para eles com desdém, mas o grande cérebro Eru lhes diz para pararem de brincar, pois obviamente não é para isso que os livros serão usados. Hotaru se vira para ela na expectativa de uma boa ideia, mas, infelizmente, este cara está cercado por um bando de pessoas com o QI coletivo de uma parede de tijolos.
Ela responde que o melhor uso para um livro como este seria usá-lo como conservador de picles. E Hotaru já teve o suficiente e diz para eles calarem a boca para que ele possa pensar. Ele pensa muito, mas não consegue obter nenhuma pista sobre para que o livro poderia ser usado, senão para leitura. Ele começa a juntar algumas pistas, sendo a primeira que todas as pessoas que pegaram o livro emprestado eram meninas, e todas pertenciam à turma 2. Ele propõe que pode ser um sinal de sim ou não. Por exemplo, se o livro estiver em pé, é um sim, e se estiver invertido, então é um não. Ibara, no entanto, diz a eles que isso não deveria ser o caso, e os leva ao lugar onde ela guarda os livros de todos, e todos estão guardados aleatoriamente. Agora Hotaru está sem respostas e Ibara zomba dele por não conseguir pensar em nada, mas de repente a estranha Eru começa a cheirar o livro como uma total maluca, e Ibara fica assustada com suas esquisitices, recuando quando de repente Eru diz que o livro cheira a tinta. Ibara tenta cheirar, mas diz que não consegue sentir nada. Hotaru, no entanto, de repente tem uma ideia brilhante e diz a Eru para ir verificar algo para ela, mas a força aí junto também, o que novamente o irrita muito, mas ele não tem mais energia para discutir e simplesmente vai junto com ela. Ele os leva todos para a aula de arte e comenta que há apenas uma aula que acontece na sexta-feira, em que meninas de diferentes seções se reúnem. E essa é a aula de arte opcional. Ele acredita que todas as meninas que pegaram o livro o levaram para a aula de arte, mas o resto ainda está confuso sobre para que o livro foi usado. Mas Hotaru diz que eles logo verão por si mesmos e entra na sala de arte. Assim que entram na sala, ficam surpresos ao ver que quase todas as pinturas que estão sendo pintadas atualmente são de uma menina com um livro. Hotaru explica que o livro tem uma bela capa vintage encadernada em couro e é da cor perfeita para ser usado como motivo para uma peça de arte. E como nenhum dos alunos quer carregar um livro tão grande com eles, eles preferem simplesmente pegá-lo emprestado toda sexta-feira e devolvê-lo no mesmo dia. Tanto Ebara quanto Eru estão muito impressionados com os olhos loucos que Hotaru possui e provavelmente querem que ele tenha seus filhos. Quando voltam para a biblioteca, todos começam a conversar enquanto Hotaru observa de lado, pensando que isso não é o que ele planejou fazer durante o ensino médio, já que ele não está aqui para fazer amigos e memórias. Ele só quer fazer o mínimo de trabalho possível, e por isso começa a ir embora. Mas Eru novamente o agarra e diz que eles ainda precisam esperar pela bibliotecária, pois precisam da antologia. Finalmente, a bibliotecária chega e Satoshi se apresenta e aos outros enquanto pergunta se ela viu a antologia que foi criada pelo clube de literatura. Mas ela responde que as edições anteriores, infelizmente, não estão nas prateleiras, e eles terão que encontrá-las em outro lugar. Eru fica triste ao ouvir isso, mas Satoshi, tão animado como sempre, diz a ela que eles vão encontrar em breve. E por hoje, todos voltam para casa. No dia seguinte, cedo pela manhã, Hotaru recebe uma ligação e tem que acordar em um domingo. A pessoa que liga é Eru, e ele pergunta a ela o que diabos era tão urgente que não podia esperar até o dia seguinte. Mas Eru simplesmente pede desculpas e diz a ele que quer encontrá-lo hoje. Hotaru tenta evitar isso, mas ela começa a implorar para ele e ele não consegue dizer não a ela. Mais tarde à tarde, Hotaru entra em um café e espera por Eru enquanto toma seu café, pois ela está atrasada. Finalmente, ela chega com um vestido bonito e se senta com ele enquanto mexe distraidamente o creme na xícara dele. Hotaru olha para ela e pergunta sobre o que ela quer falar, e ela começa a rodear o assunto, o que o irrita. E ele simplesmente se levanta e diz que vai embora se ela não falar logo, mas ela rapidamente o impede e diz que está nervosa. Ele pergunta do que ela está nervosa, o que a faz olhar timidamente para ele, e ela responde que quer confessar algo. Hotaru fica tão surpreso que sua mente fica em branco, e ele simplesmente fica quieto e a escuta, seu coração batendo forte, pensando que é uma declaração de amor. Eru continuou a rodear o assunto até que finalmente soltou que queria a ajuda dele para resolver um mistério dela. Hotaru olha para ela sem expressão enquanto a verdade lentamente se instala de que ele foi epicamente enganado por Deus e ela só quer a ajuda dele com outro mistério. Ela lhe conta que tinha um tio conhecido como Siki, que estudou na escola deles há 45 anos, e até foi presidente do clube de literatura clássica. 7 anos atrás, seu tio foi para a Índia em uma viagem, mas então todo o contato com ele cessou, pois ele foi considerado desaparecido. Houve várias investigações, mas nenhuma pista dele foi encontrada. Ela lhe conta que ela e o tio costumavam ser muito próximos quando ela era jovem, e ele sempre passava tempo com ela. Uau, assustador! Ainda assim, ela tem lembranças muito boas dele, pois ele era uma boa pessoa e ela costumava levá-lo aos parques para brincar. Ele também era uma pessoa altamente inteligente que tinha respostas para tudo. Segundo ela podia perguntar qualquer coisa a ele, e ele sempre a respondia, saciando sua curiosidade e lhe dando mais conhecimento sobre o mundo. Ela diz a Hotaru que, de certa forma, ele também se assemelha ao tio dela, o que é muito estranho, mas as razões dela são que ele, assim como o tio dela, é capaz de resolver todos os mistérios que surgem e tem uma resposta para quase tudo.
Ela então vai direto ao ponto. Ela revela que em um belo dia, ela estava brincando em sua casa quando perguntou algo ao seu tio, mas desta vez, em vez de uma resposta sólida acompanhada de uma risada forte, ela se lembrou de ouvir algo realmente tenso e triste, tanto que começou a chorar descontroladamente e sem parar. O que foi surpreendente foi que até o tio dela parecia tão chateado com isso que nem tentou consolá-la. Sentou-se lá, imóvel. Eventualmente, sua mãe veio e a levou de volta para o seu quarto, onde ela finalmente acabou dormindo depois de ficar exausta de tanto chorar. Kotaro a ouve solenemente e ela diz a ele que o problema é que ela não se lembra do que seu tio falou, ou qual foi a pergunta que ela fez a ele. Segundo ela, todo o incidente foi tão perturbador para sua jovem mente que ela acabou bloqueando-o completamente de suas memórias e não tem recordação de... Ela olha para Hotaru e começa a implorar para que ele a ajude, mas antes que ela pudesse completar a frase, ele recusou. Hotaru percebe que esta é uma parte muito importante da infância dela, e há uma grande chance de toda a sua visão de vida mudar se ela se lembrar exatamente do que o tio disse. Ele não quer assumir a responsabilidade por alguém, especialmente quando isso pode mudar toda a sua personalidade. Ele diz a ela que ela mesma pode perguntar e que tem mais amigos que pode recrutar para ajudá-la. Ela olha para ele com olhos cheios de tristeza e responde que tentou descobrir por conta própria. Ela foi à sala dos professores perguntando a cada professor sobre o tio dela, mas, infelizmente, nenhum deles estava na escola há tempo suficiente para conhecê-lo. Ela também acrescenta que não é uma pessoa que sairia por aí falando sobre seu passado para qualquer um que encontra, pois é muito sensível a respeito disso e não quer que as pessoas saibam. Ela só perguntou a ele porque acha que ele é muito parecido com o tio e pode pensar como ele. Ele diz a ela que ela tem 3 anos para terminar o ensino médio, o que é tempo suficiente para lembrar de algo assim por conta própria. Mas ela responde que quer se lembrar do que o tio disse antes do funeral dele. Não houve notícias do tio dela nos últimos 7 anos, e agora ele está sendo dado como morto, e seu funeral será realizado em breve. Ela quer se lembrar do que ele lhe disse quando ela se despedir dele pela última vez. Ela então começa a olhar para baixo para tentar controlar as lágrimas. Hotaru olha para ela e sente que ela é apenas uma menina pequena que está olhando sem rumo na areia para encontrar um brinquedo que perdeu. Ele finalmente diz a ela que vai ajudá-la, mas não assumirá nenhuma responsabilidade por sua saúde mental. Ela olha para ele com olhos brilhantes e diz que está bem com isso, e agradece a ele. Dias se passaram desde aquele incidente e chegou a hora dos exames de meio de semestre. Durante os exames de meio de semestre, todas as atividades dos clubes cessam para que os alunos possam se concentrar em suas provas. Naturalmente, o clube de literatura também foi fechado por enquanto, o que significa que Hotaru mal vê Eru, e geralmente passa seu tempo apenas com Satoshi, que está na mesma turma que ele. Seus dias passam com ele simplesmente estudando para os exames, indo para a escola e depois novamente estudando para os exames até que as provas finais também sejam concluídas. Ele volta para casa e deita-se na cama, finalmente relaxado agora que os exames terminaram. Ele olha distraidamente para sua mesa de estudos e vê uma carta da irmã. Ele a abre e lê o conteúdo, que diz que ela está em Istambul agora, não na cidade, mas dentro da embaixada japonesa porque algo deu errado com seu passaporte. Ela pergunta sobre Hotaru na carta, se ele está gostando do clube de literatura e se há outros membros além dele no clube. Ela também menciona que o festival escolar deve estar chegando em breve e que ele deve criar uma antologia para isso, como tem sido a tradição do clube de literatura desde a sua fundação. Ela também lhe conta uma informação muito importante na linha seguinte, que resolveu muitos dos problemas relacionados à criação de uma antologia. Ela diz que as cópias da antologia do ano anterior não podem ser encontradas na biblioteca ou mesmo nas prateleiras. Todas estão guardadas dentro de um cofre químico que estava dentro da sala do clube. Ela também acrescenta que não está trancado, então eles podem simplesmente abri-lo e encontrá-las. Hotaru está aliviado com isso, pois agora eles não terão que procurar por toda parte as antologias do ano anterior. No dia seguinte, todos se encontram na sala do clube, e a propósito, aparentemente Ibara também é membro do clube de literatura agora. Hotaru vai atrair muitas garotas. Ele os informa sobre a carta e a mostra para eles, e até eles ficam felizes, mas então eles olham ao redor e descobrem que não há nenhum maldito cofre na sala do clube. Todos começam a pensar sobre o que poderia ter acontecido, mas Hotaru calmamente diz para eles se acalmarem, pois isso acontece porque toda vez que uma nova sessão começa, as salas de aula onde os clubes são realizados são trocadas. Eles rapidamente se levantam e decidem ir até a sala dos professores para perguntar sobre as salas de aula do ano anterior onde os clubes eram realizados. Mas Hotaru os impede e diz que já perguntou por aí, e no ano passado o laboratório de biologia foi usado como base de operações do clube de literatura. As duas garotas parecem impressionadas com a rapidez dele, e ambas começam a sair da sala para ver o laboratório de biologia. E Hotaru senta-se feliz, lendo seu livro, pensando que finalmente se esqueceram dele. Mas é claro, Eru volta e o arrasta com elas. Hotaru lidera o caminho, mas quando se aproxima da sala de biologia, ele nota duas pequenas caixas presas em cada lado do corredor, despertando sua suspeita. As duas garotas parecem não ter notado isso enquanto caminham à frente, batendo na porta e chamando. Uma delas tenta a porta, mas percebe que está fechada, então elas esperam do lado de fora, quando de repente um veterano de cabelos compridos sai pela porta, sorrindo para elas de forma desconfortável e tentando cobrir a porta aberta com o corpo.
Ele lhes diz que o laboratório está atualmente ocupado pelo clube do jornal, mas que ele está sozinho aqui hoje, porque nenhum dos outros membros apareceu. Hotaru percebe que há um cheiro muito forte de ambientador vindo do corpo dele, enquanto ele pergunta às garotas por que estão aqui. Eru responde que ela é a presidente do clube de literatura e queria pegar o cofre trancado da sala que contém suas antologias. O veterano parece se sobressaltar ao ouvir a menção de um cofre e diz a elas que não viu nenhum cofre assim dentro da sala. Eles dizem a ele que deve estar em algum lugar, já que esta sala foi ocupada pelo clube de literatura no ano passado, mas o veterano novamente lhes diz firmemente que o armário não está dentro. E neste ponto, Hotaru decide que eles devem ir embora e se despede do veterano enquanto começa a se afastar. Mas tanto Ibara quanto Eru persistem, pedindo ao veterano para dar uma olhada dentro, pois caso contrário terão que procurar em toda a escola pelas edições anteriores. Assim que Hotaru ouve sobre ter que procurar os livros por toda a escola, ele volta, pois não há chance alguma de ele passar por tanto trabalho e gastar tanta energia, então ele fica. Ibara se aproxima do veterano e diz que, tecnicamente falando, ainda é uma sala de aula, e eles têm permissão para dar uma olhada se quiserem. O veterano pensa por um momento, então astutamente diz que eles podem dar uma olhada, mas tem que ser rápidos e não desmontar nada enquanto ele está trabalhando. Ele abre a porta e todos entram na sala. A primeira coisa que Hotaru nota é que a mesa está cheia de papéis e há um dispositivo de rádio na mesa também. A janela estava aberta e o ventilador também soprava em direção à janela. O veterano parece muito desconfortável enquanto os outros olham ao redor da área. Finalmente, Eru volta dizendo que não conseguiu encontrar o cofre e que ele pode não estar aqui, o que parece trazer algum alívio para o veterano. Mas Hotaru a interrompe e pergunta ao veterano se eles deslocaram alguma coisa, ao que ele responde que moveram um monte de caixas de papelão de um lado para o outro. Hotaru rapidamente diz a ele que terão que vasculhar o quarto inteiro, pois há tanta bagunça que eles realmente não sabem onde as coisas podem estar escondidas. O sênior imediatamente fica muito agitado e diz que não tem tempo para toda essa porcaria. Mas Hotaru imediatamente diz a ele que não terá que fazer nada, mas ele começa a suar e diz que não quer que mexam nas suas coisas, pois está realmente ocupado. Hotaru diz a ele que vão colocar tudo de volta onde encontraram, mas o veterano fica ainda mais agitado e diz para ele calar a boca e sair da sala do clube, respirando pesadamente. As meninas parecem estar um pouco assustadas, mas Hotaru fica lá desafiadoramente e diz a ele que, se ele quer assim, então ele vai sair e pedir a um dos funcionários para revistar a sala inteira de cima a baixo em busca dos livros deles. Isso assusta muito o veterano, que imediatamente começa a suar e a tremer de raiva e medo. Ele olha diretamente nos olhos do veterano e diz que tem uma tarefa para fazer na biblioteca e voltará em breve. Ele diz ao veterano que não tem interesse em nada além das antologias, e se ele as encontrar enquanto estiver fora, deve deixá-las na sala do clube de literatura. O veterano parece estar fervendo de raiva, mas engole sua raiva, e diz que se encontrar, avisará. Ele sai, leva as garotas com ele, e diz para esperarem com ele do lado de fora da biblioteca por um tempo. Depois de um tempo, eles voltam para a sala do clube, e para sua surpresa, as edições anteriores da antologia já estão cuidadosamente empilhadas na mesa. Ibara e Eru começam a folhear os volumes um por um, quando Ibara olha para Hotaru e pergunta como ele sabia que o veterano tinha os livros. Ele a leva para um canto e diz que o que vai contar deve ser mantido em segredo. Ele então diz a ela que notou os sensores infravermelhos no corredor que o veterano havia instalado, e ficou imediatamente suspeito de algo. Quando ele abriu a porta, estava tentando esconder algo, pois estava usando um perfume muito forte que havia sido recém-aplicado. Além disso, quando você olha para dentro, ele tinha as janelas abertas e o ventilador ligado, que estava apontado para a janela, mesmo que houvesse um monte de papéis no chão que poderiam facilmente voar para fora por causa do ventilador. Então, por que ele faria isso? De repente, Ibara percebe e diz: cigarros. Hotaru acena com a cabeça, dizendo que o veterano estava fumando dentro do quarto e tem um dispositivo de rádio que o alerta assim que alguém cruza o corredor para se aproximar do quarto dele. Ele vem de uma família muito prestigiosa, então se fosse pego fumando nas dependências da escola, seria uma violação muito grave das regras, e ele não pode correr o risco de trazer vergonha para o nome de sua família. Hotaru afirma que o veterano deve ter guardado os cigarros e o isqueiro dentro do cofre trancado e os escondeu para que ninguém pudesse encontrá-los, e é por isso que ele não estava disposto a mostrar a localização do cofre. Ibara olha para ele com admiração, pois nunca imaginou que ele fosse tão perspicaz. Mas eles são interrompidos pelo cara com o máximo charme, Satoshi, que entra na sala vestido como um girassol. Ibara informa-o sobre as edições antigas que encontraram e as mostra, enquanto Hotaru desvia sua atenção para Eru, que está olhando muito seriamente para uma das edições. Ela olha para ele, leva-o para um lado e mostra-lhe a edição, que se chamava Ryuka. Ela diz-lhe que foi sobre isso que perguntou ao tio dele, que foi quando ele disse algo que a fez chorar. Ela entrega-lhe a edição, dizendo que contém o nome do tio dela algumas vezes. Ela diz-lhe que algo aconteceu há 45 anos no clube de literatura, e Hotaru começa a ler o que a edição dizia.
Afirmava que já faz um ano desde que Shiki deixou o ensino médio, não apenas como um herói, mas como uma lenda e uma verdadeira inspiração para todos eles, pois ele sacrificou tudo pelo bem maior e sempre será lembrado na história da escola. Ela segura a cabeça dizendo que está tão perto de saber o que ele disse, mas simplesmente não vem à sua mente. Hotaru olha o número da edição desta antologia e descobre que é a segunda edição, então ele se vira para Ibara para encontrar a primeira edição, mas ela olha chocada para ele e diz que a edição número 1 está faltando na pilha. Eru parece triste que a edição número 1 esteja faltando, mas eles decidem voltar para casa por hoje. E no caminho de volta, Hotaru pergunta a Eru por que ela não pede a ajuda de Satoshi e Ibara. Ela responde que não quer que muitas pessoas saibam, mas então Hotaru pergunta se ela os considera amigos, e Eru imediatamente para no meio e diz a ele que revelará seu problema a eles amanhã. No dia seguinte, ela explica tudo para Satoshi e Ibara, e ambos são muito solidários, tornando o principal objetivo do clube descobrir o que aconteceu há 45 anos. No domingo seguinte, todos decidem ir à residência de Eru, com várias teorias e hipóteses sobre o que poderia ter acontecido há 45 anos. Hotaru, tão sem energia como de costume, espera por Satoshi e de repente ouve a voz excêntrica de Satoshi vindo de longe, pedalando em sua direção. Ele quase esbarra em Hotaru, que está tendo dúvidas sobre sua sexualidade, mas diz a Satoshi que não é desse jeito e que é tão reto quanto um pretzel. Eles começam a pedalar em direção ao campo, longe da agitação da cidade, e Hotaru pergunta a Satoshi se ele gosta de sua vida no ensino médio, sempre sendo tão energético e feliz. Satoshi diminui a velocidade e diz a ele que, claro, ele tem sua cota de problemas, mas gosta de ser o mais otimista possível e tenta encontrar felicidade em cada situação. Hotaru reflete sobre si mesmo e como ele é o oposto de Satoshi nesse aspecto. Ele vive sua vida em tons de cinza, não desse tipo, seus idiotas. Ele simplesmente gosta que sua vida seja muito monótona e não gosta muito de interagir com as pessoas. Depois de pedalar por um bom tempo, eles chegam à residência de Eru, que é enorme, para dizer o mínimo. A casa é grande o suficiente para conter minhas inseguranças, mas não grande o suficiente para conter meu amor por vocês, lindos idiotas que estão inscritos no canal. Eles entram na casa esperando que uma empregada fofa os recebesse, mas em vez disso encontram Eru, que os conduz para dentro. Eles passam por vários cômodos que parecem ser muito antigos e preservados no tempo. Eles chegam à sala onde Ibara já está sentada no chão ao lado da mesa. Representa o gangue do chão. Todos se sentam perto da mesa e finalmente Eru inicia oficialmente a reunião. Ela diz que todos vão contar suas teorias uma por uma enquanto o resto decide se parece provável ou não. Eru começa primeiro. Ela criou um monte de anotações e passa uma folha para todos ao redor. Ela começa a falar, e sua teoria é que há 45 anos, quando o festival estava acontecendo, um grupo de desordeiros deve ter se infiltrado no festival, começado a assediar os estudantes e até mesmo a pegar dinheiro das barracas que os estudantes devem ter preparado. Então Siki, o presidente do clube de literatura, enfrentou essa injustiça e conseguiu o apoio dos estudantes, e com a ajuda deles ele acabou expulsando os punks. Enquanto toda essa confusão acontecia, ele deve ter socado um dos punks, o que foi visto por um professor. E por ter sido violento, ele foi expulso da escola. Ela termina e aguarda ansiosamente o julgamento de seus amigos, que todos dizem a ela que não acham isso muito provável. Há duas razões principais para isso. Em primeiro lugar, a cultura punk ganhou destaque há 40 anos, enquanto o evento de que estamos falando remonta a 45 anos. Em segundo lugar, a escola proibiu estritamente qualquer tipo de barraca que cobre dinheiro para fornecer algum tipo de serviço, pois isso torna os alunos muito centrados em dinheiro. Em vez de criar arte, eles começam a criar esquemas para ganhar dinheiro. Então, se não há barracas que envolvam dinheiro, como eles vão se infiltrar no festival para conseguir dinheiro à força? Eru se senta novamente e diz que os pontos deles fazem sentido. Satoshi, o rei do charme, se joga no tatame perguntando se podem sentar do lado de fora porque suas pernas estão adormecendo e o tempo está bonito demais para ficar dentro de casa. Eru diz que eles podem sentar na varanda que dá vista para o lago, e tanto Ibara quanto Satoshi concordam animadamente. Eles se reposicionam, e a próxima pessoa, Ibara, começa a falar. Ela teoriza que há 45 anos, a escola como um todo deve ter estado lutando contra o governo, pois eles estariam tentando ganhar controle sobre as escolas para forçar sua propaganda nas mentes jovens dos estudantes, a fim de criar um banco de votos leal. Isso, no entanto, deve ter falhado quando a escola, incluindo os professores e os alunos, se uniram e começaram a resistir à propaganda, o que deve ter resultado em uma série de greves e protestos. Em meio a tudo isso, Siki deve ser um verdadeiro líder desses protestos. E se ele chamou a atenção do governo, eles devem ter exercido seu poder para removê-lo da escola. Hotaru e Satoshi ambos reconhecem a teoria que ela apresentou, mas também afirmam que há algumas inconsistências. Antes disso, no entanto, Satoshi afirma que está com muita fome, então Eru diz para eles irem para a cozinha e discutirem a teoria enquanto ela faz alguns onigiris para eles. Satoshi está obviamente muito satisfeito por ter onigiri feito à mão por Eru, o que irrita Ibara. Todos se sentam à mesa enquanto Eru começa a fazer lindos onigiris,
que todos comem com entusiasmo. Ela é material de waifu, mas Ibara ainda é a melhor garota. Satoshi explica que sua teoria é praticamente a mesma, mas não exatamente. Ele explica sua teoria distribuindo um monte de páginas com artigos de jornal e coisas do tipo. Ele afirma que há 45 anos, a luta pelo poder não era entre o governo e as instituições educacionais, já que o governo estava, na verdade, governando com um regime pacífico em tempos prósperos. A principal luta pelo poder naquela época era entre os estudantes e os professores. Devem ter pressionado os estudantes a se concentrarem mais nos estudos enquanto tentavam reduzir os dias do festival, o que deve ter levado a uma luta pelo poder entre os estudantes e os professores, na qual Siki deve ter socado um professor, resultando em sua saída da faculdade. Ele mostra os recortes de jornal sobre os protestos, mas Hotaru afirma que isso não pode ser, pois os protestos aconteceram em junho, mas Siki foi expulso da escola em outubro. Há um longo intervalo entre agora e então ele não pode ter sido expulso em relação aos protestos. Até Satoshi se senta alegando que não tem mais nenhuma ideia brilhante. Todos agora olham para Hotaru, que de repente fica muito consciente, pois ele realmente não escreveu nada novo, já que tudo o que anotou já foi discutido pelos outros. Todos começam a pressioná-lo para falar, o que o afeta, e ele se levanta pedindo direções para o banheiro. Eru lhe dá as direções e ele sai. No caminho, ele vê um quarto que acaba sendo o quarto de Eru. Ele espreita para dentro e vê que ela tem trabalhado arduamente acumulando todas essas teorias, o que o faz sentir-se mal por sua falta de esforço. Ele entra no banheiro, decide que também começará a se esforçar seriamente e começa a quebrar a cabeça tentando elaborar algum tipo de teoria que possa resolver esse mistério. Finalmente, após alguns minutos, ele chega a uma teoria, sai do banheiro, ele se senta e diz a eles que pode ter descoberto algo, e todos ouvem ansiosamente. Ele revela que este mistério tem várias partes móveis. Em primeiro lugar, sabemos que um incidente aconteceu em junho, mas depois Seki deixou a escola em outubro, então há vários meses no meio. Em segundo lugar, o incidente aconteceu dentro do ensino médio, e também sabemos que havia duas facções trabalhando uma contra a outra. Através do boletim mensal, obtemos a informação de que as facções rivais eram os alunos e os professores, e segundo ele, isso era porque os professores estavam tirando o poder de decisão dos alunos e negando-lhes algo que eles realmente queriam. Agora, se você pensar bem, há muito poucas coisas que todos os estudantes poderiam querer coletivamente em sua escola, e isso é o festival escolar, que dá aos estudantes autonomia para se expressarem e serem criativos o suficiente ao assumir o comando da situação e criar algo novo a cada ano. Esse deve ter sido o ponto de discórdia. Também sabemos que, anteriormente, os festivais costumavam durar 5 dias, mas agora duram apenas 3 dias, o que significa que algo aconteceu naquela época que levou a isso. A teoria dele é que os professores queriam reduzir o número de dias do festival, mas os alunos não estavam prontos para ceder. Eles organizaram uma série de protestos e deve ter havido muito descontentamento geral, mas finalmente chegaram a um acordo com os professores e conseguiram organizar o festival como queriam. Seki deve ter sido um dos pioneiros nesses eventos, o que o teria levado a estar em destaque na maior parte do tempo e a ser notado pelos professores. Para evitar qualquer outro levante no futuro, o corpo docente deve ter decidido se livrar dele, mas não podiam expulsá-lo imediatamente porque ele era considerado o herói pelos outros estudantes, e, se o expulsassem, poderia haver muito discurso gerado por sua remoção, causando mais problemas. Então eles decidiram esperar alguns meses para as coisas se acalmarem, e uma vez que tudo se acalmou e se resolveu, acabaram expulsando-o por razões não relacionadas. Ele deve ter saído como um herói, e é por isso que a edição número 2 o considerou uma lenda quando ele saiu. Ele finalmente parou de falar e olhou para todos os outros que estavam impressionados com sua dedução. Eru sorriu tristemente e olhou para baixo, dizendo que agora finalmente sabe o que aconteceu com seu tio. E tanto Ibara quanto Satoshi também afirmam que não têm objeções à história, pois parecia ser à prova de balas. Eru, no entanto, ainda parecia não estar muito contente com o resultado e perguntou que, se ele deixou a escola orgulhosamente como uma lenda, porque ela chorou quando ele contou isso a ela quando era jovem. Hotaru, no entanto, não tinha respostas para isso, e Eru rapidamente balançou a cabeça e agradeceu-lhe pela ajuda, pois o mistério finalmente foi resolvido. Eles se preparam para sair, e Eru empresta seu guarda-chuva a Hotaru, já que já começou a chover. O absoluto rei do charme está obviamente sempre preparado e trouxe sua própria capa de chuva, e depois de se despedirem, ambos saem da casa dela. Enquanto caminham de volta para casa, Satoshi começa a falar sobre como, depois de muito tempo, Hotaru parece estar interessado em algo e está realmente se esforçando ativamente nisso. Hotaru não responde a isso, mas então Satoshi pergunta: foi porque você gosta da Eru? Ele olha pra ele e diz que não é nada disso, que ele está apenas cansado de viver uma vida cinza e quer começar a viver sua vida com um pouco mais de cor. Ele diz a Satoshi que, quando olha para os três, sente-se inquieto e quer fazer algo também. Talvez ele esteja apenas com inveja das vidas cor-de-rosa deles em comparação com a sua cinzenta. Satoshi não sabe o que dizer e eles silenciosamente voltam para suas bicicletas e começam a pedalar. Ele chega em casa e está imerso em pensamentos sobre as conversas que teve hoje. Ele se lembra da primeira vez que viu Eru, e quando passou tempo com ela, percebendo que, naqueles momentos,
O mundo não era mais cinza para ele, e tudo ao seu redor se encheu de cor. Era quente e agradável. Ele se pergunta se a vida é a mesma para Seki também, mas antes que ele possa pensar muito, ele recebe uma ligação e se apressa para atendê-la. A chamada é da irmã dele, que lhe diz que agora ela se mudou para um novo país e está se divertindo muito por aqui. Ela conta sobre suas desventuras até agora e depois pergunta o que tem acontecido com ele. Kotaro responde que tem trabalhado ativamente na criação da antologia e então lhe conta que ele... Hyuga. Esse nome imediatamente chama sua atenção e ela diz que Hyuga era um dos seus favoritos pessoais, e pergunta se a tragédia do herói de bom coração Saiki ainda está circulando. Esta palavra chama a atenção dele, pois até agora, pelo que ele sabia, Saiki deixou a escola como uma lenda e estava feliz com o que fez, mas a palavra tragédia não se encaixaria aqui. Hotaru rapidamente pede à irmã para elaborar um pouco mais, mas ela diz que precisa ir e desliga a chamada. Ele volta para o quarto e espalha os papéis novamente, percebendo que a história que ele tem e a teoria que criou estão incompletas. Definitivamente a outra parte, pois, de acordo com a história, ele teria deixado a escola com um sorriso no rosto e o amor de todos os alunos, e não deveria ter arrependimentos. Mas para ser uma tragédia, há alguma parte importante faltando. Ele pensa mais e percebe que, para a maioria das pessoas, o ensino médio são os anos mais intensamente felizes de suas vidas, quando vivem suas vidas cor-de-rosa ao máximo. Mas para Saeki, sua vida cor-de-rosa foi interrompida abruptamente e ele teve que voltar a uma vida cinzenta após deixar a escola. Uma pessoa assim pode ser verdadeiramente feliz? Ele percebe que essa não é a história heróica que pensava ser. Mas sim, está escondendo algo muito mais sombrio por trás da fachada cor-de-rosa. No dia seguinte, ele chama Ebara, Eru e Satoshi para a sala do clube para uma reunião. Ele entra na sala do clube e os encontra já sentados, e quando Ebara pergunta por que ele os chamou ali hoje, ele responde que há uma parte da história que ainda não se revelou e está envolta em mistério. Eru olha para ele com olhos brilhantes e diz que até ela sente que falta algo na história. E Hotaru diz para ela não se preocupar, pois eles poderão preencher as lacunas hoje e finalmente conhecer toda a história. Ebara pergunta sobre as lacunas de que ele está falando e Satoshi pergunta se a teoria dele está errada. Hotaru responde que não acha que sua história esteja errada, mas definitivamente há algumas nuances que a levaram na direção errada. Ele afirma que deveriam investigar mais sobre o prefácio de Ryuka, que usa a palavra sacrifício. Ele afirma que sacrifício pode ser usado de uma maneira orgulhosa, mas também de uma maneira muito triste, e eles têm que descobrir o que o sacrifício aqui implica. Satoshi olha para ele e diz que seria impossível simplesmente descobrir em que sentido a palavra foi escrita aqui, e se eles querem saber com certeza, terão que encontrar o autor original. Hotaru olha para ele e diz que é exatamente isso que eles vão fazer. Satoshi olha para ele surpreso e pergunta se ele sabe quem é o autor. Ele diz que pesquisou um pouco e descobriu o nome do autor. Ele entrega um papel para Ebara e pergunta se o nome lhe soa familiar. Seus olhos se arregalam enquanto ela olha para ele e diz que o autor de Ryuka é ninguém menos que a bibliotecária. Satoshi pergunta se ele tem certeza de que é a bibliotecária, já que muitas pessoas podem ter o mesmo nome. Mas ele responde que fez as contas e a idade dela coincide com a linha do tempo. E quando ele perguntou por aí, descobriu que ela tinha 45 anos e também estava no clube de literatura clássica. Ele então lhes diz para se apressarem, pois conseguiu um horário com ela para conversar e ela deve estar pronta em breve. Todos rapidamente juntam seus pertences, saem da sala e se dirigem à biblioteca. Todos entram na biblioteca e encontram a bibliotecária ainda colocando os livros no lugar. Ela sorri para eles e diz que ainda tem um pouco de trabalho a fazer, e pergunta se tudo bem conversarem com ela enquanto trabalha por enquanto. Ebara rapidamente vai até lá e começa a ajudá-la com os livros enquanto Hotaru menciona o prefácio de Ryuka e pergunta se foi ela quem o escreveu. Ela olha e responde que foi ela quem escreveu. E então diz que acredita que todos estão ali para perguntar sobre o que aconteceu há 45 anos. Ela pergunta a ele sobre o interesse nos eventos que ocorreram há meio século e por que eles gostariam de saber sobre um período tão sombrio. Eru responde que Saeki era seu tio e ela quer saber o que aconteceu com ele todos esses anos atrás. Ela pergunta a Eru se Saeki está bem, ao que ela responde que ele desapareceu na Índia e não há notícias dele há 7 anos. Todos olham para ela e pedem que ela elabore sobre os eventos que aconteceram há 45 anos e diga se a teoria de Hotaru estava correta. Ela olha para eles e pergunta de que teoria estão falando, ao que eles respondem que ele criou uma hipótese sobre o que poderia ter acontecido, levando à sua expulsão. Ela se interessa e diz para todos se encontrarem com ela em seu escritório. Uma vez acomodada, ela pega as anotações que Hotaru criou e as lê cuidadosamente. Ela pergunta a ele, em um tom surpreso, se ele criou toda essa teoria, apenas com base na antologia, e diz a ele que parece que ele estava lá quando tudo aconteceu. É quase perfeito. Hotaru, no entanto, diz a ela que acredita que uma parte da teoria está incompleta e gostaria de saber se Seki aceitou a expulsão em nome de todos os alunos, e se a escola fez isso de bom grado, ou se há algo mais por trás de tudo isso. Ela olha para baixo tristemente e diz a ele que ele está certo e que uma parte da história está faltando.
Ela se lembra do incidente quando era bem mais jovem e tinha acabado de entrar no ensino médio. Os festivais escolares costumavam ser um grande evento naquela época, e a cidade inteira ficava repleta de estudantes que queriam assistir ou participar de qualquer uma das festividades. A atmosfera costumava ser eletrizante, e o festival escolar era basicamente uma das coisas mais importantes para qualquer um dos estudantes naquela era. De acordo com ela, no entanto, no ano em que se matriculou no ensino médio, o festival escolar foi um pouco longe demais, e houve alguns confrontos entre os alunos, resultando no diretor lançando uma bomba sobre os alunos e decidindo que o festival escolar deveria ser reduzido de 5 dias para 2 dias, com muitas restrições impostas aos alunos. Toda a escola ficou em alvoroço. Houve manifestações e faixas a ponto de se tornar um movimento inteiro onde os estudantes tentaram impor sua vontade ao diretor. Este movimento precisava de uma face que as pessoas pudessem apoiar, mas foi garantido que o líder do movimento seria severamente repreendido assim que tudo isso acabasse. A pessoa que realmente liderou o movimento acabou escondendo sua identidade, o que mais ou menos forçou Sek a assumir o crédito pelo movimento e a arcar com as consequências. Segundo ela, Sek era um indivíduo quieto que odiava qualquer tipo de conflito, então ele não conseguiu realmente reagir. Os protestos ficaram cada vez maiores, a ponto de o corpo docente ser forçado a restabelecer o festival de 5 dias em vez de torná-lo um evento de 2 dias. Naquela noite, os alunos queimaram suas faixas e cartazes em uma grande fogueira dentro do terreno da escola para comemorar. Mas rapidamente saiu de controle, e um dos antigos prédios da escola foi destruído pelo fogo. Os bombeiros levaram a noite toda para extinguir o incêndio. No dia seguinte, os professores precisavam de alguém para servir de exemplo, e quem melhor do que a cara do movimento. Acabaram expulsando Seki da escola, e nenhum aluno se manifestou em sua defesa. Todos ficaram quietos e deixaram Seki ser oferecido como um cordeiro sacrificial. Não havia nada de heróico nisso. Todos assistiram a um dos seus colegas ser sacrificado diante de seus olhos enquanto ele chorava por ajuda, mas todos fizeram ouvidos moucos. Ela olha para eles e diz que essa é toda a história, e pergunta se eles têm mais alguma pergunta. Eru se levanta e pergunta sobre o nome da edição número 2. Hyuka. Ela responde que Hyuka foi o nome escolhido pelo próprio Seki e que não faz ideia do porquê ele escolheu esse nome. De repente, Hotaru acaba suspirando. Ele olha para o chão e pergunta como eles não conseguiram ver o que isso significava. Todos olham para ele com expectativa, querendo saber o que realmente significa. Ele responde que a palavra Hyuka não passa de um jogo de palavras bobo. Todos olham para ele surpresos, mas lentamente a bibliotecária entende, e até Ibara e Satoshi parecem perceber o que era, mas Eru parece tão confusa quanto antes. Ela pergunta a ele o que exatamente ele quer dizer, e Hotaru explica para ela em termos claros e escreve em um pedaço de papel, que ela lê e seus olhos se enchem de lágrimas. Hyuka, quando traduzido diretamente para o inglês, significa sorvete. Ele intencionalmente nomeou a questão Hyuka porque queria esconder seus verdadeiros sentimentos sobre toda a situação no livro. Ele escreveu Hyuka como um trocadilho com ice cream, pois o que ele realmente queria dizer era ice cream. Ele queria gritar que não era ele quem estava liderando o protesto. Ele queria gritar que era inocente. Ele queria gritar com os outros estudantes por não o ajudarem. Ela diz a ele que agora se lembra por que começou a chorar. Ela estava chorando porque ele lhe disse que às vezes seus amigos vão virar as costas para você. Mesmo quando você chora por ajuda, eles apenas assistem você ser devorado vivo e tudo o que você pode fazer é gritar. A ideia de ser devorada viva a assustou profundamente, e ela começou a chorar por causa disso. Ela então olha para Hotaru e o agradece por resolver esse mistério para ela, pois agora ela pode finalmente deixar seu tio ir e ficar em paz consigo mesma. E no dia seguinte, todos se encontraram novamente na sala do clube, e desta vez, Ibara também criou um rascunho da antologia. Ela apresenta para Eru, que realmente gosta e entrega para Hotaru, que olha e reclama sobre ter que escrever toda a parte principal da história. Ebara olha para ele de forma travessa e responde que ele foi quem resolveu todo o do mistério, então é normal que ele escreva a parte principal da história como seu troféu. Eru, como a waifu que é, diz a Hotaru que, se ele não quiser escrever, ela pode fazer isso por ele, e obviamente ele aproveita a oportunidade, mas ela é interrompida por Ebara, que diz que ele mesmo escreverá. Hotaru olha para ela irritado, mas acaba cedendo quando ela lhe diz para começar a trabalhar no esboço da história imediatamente, pois não tem muito tempo, e ele diz que vai. Mais tarde naquele dia, Hotaru e Eru decidem voltar para casa juntos, e enquanto caminham de volta, ela diz a ele que ficou surpresa por ele ter aceitado o trabalho de escrever o artigo da antologia. Ele responde que não concordou em escrever, apenas foi forçado a escrever pelos outros e não conseguiu escapar disso. E ele pensou que dedicaria isso a Seki como uma homenagem a ele e à tragédia que aconteceu com ele. Ele de repente olha para ela e pergunta por que ela concordou em aceitar a ajuda de Satoshi e Ebara depois de ter sido tão contra revelar sua história para outras pessoas. Ela olha para o chão e responde que só contou a ele sobre seu passado porque não queria esquecer que isso era importante para ela. Ela explica que sua mãe lhe disse que em breve, em alguns anos, essas coisas parecerão pequenas para ela, e ela rirá do fato de que um dia considerou tão importantes as palavras do tio que a fizeram chorar.
Isso a fez pensar sobre sua vida e se deveria simplesmente deixar de lado toda essa situação, já que não tem importância para ela. Mais tarde ela percebeu, depois de conversar com Hotaru, que queria lembrar-se desse momento, por menor que fosse. Ela ainda queria lembrar-se disso de todo o coração para sempre. As férias de verão finalmente começaram, e Eru conseguiu convencer Hotaru a ir com eles para as fontes termais para umas férias agradáveis e revigorantes. Todos entraram em um ônibus e começaram a se afastar da vida agitada da cidade, indo mais em direção ao calmo e sereno campo. Hotaru, o perdedor sem amigos, obviamente começou a ficar enjoado, porque não está acostumado a sair. Depois de descerem em uma parada de ônibus, ele parece muito doente e nauseado. Ebara diz para ele aguentar, pois ela tem primos nesta área, e eles têm uma pousada, onde estão gentilmente permitindo que eles fiquem por causa de algumas manutenções em andamento, e não podem receber hóspedes. Todos esperam pela van, que eventualmente chega, e eles entram. Quando chegam à pousada, Hotaru mal consegue sair da van. Ela apresenta seus dois primos mais novos a eles como Hai, o mais velho, e Kaio, a mais nova. Eles trocam cumprimentos e os conduzem aos seus quartos para que possam se refrescar um pouco. Satoshi está tão animado como sempre e mostra a Hotaru a vista do lado de fora, e até mesmo Hotaru comenta que a vista é incrivelmente bonita. Antes que possam passar mais tempo no quarto, no entanto, são chamados por Ebara para o jantar e descem. Eles jantam juntos e depois disso ele volta para o quarto, mas descobre que Satoshi está desaparecido. Ele percebe que Satoshi deve ter ido para as termas e decide simplesmente ficar no quarto e assistir TV. Depois de um tempo, no entanto, ele fica entediado e decide que até ele vai se divertir nas termas, já que essa é a razão pela qual ele veio aqui em primeiro lugar. Ele pega suas toalhas e sai do quarto, onde se encontra com Eru. Ele pergunta a ela para onde está indo e ela responde que também quer tomar um banho nas fontes termais. Eles começam a caminhar juntos e ela comenta que Ebara parece estar muito feliz aqui, e que vai brincar com as irmãs, por isso não vai com ela tomar banho. Eles entram em suas casas de banho separadas, onde Hotaru finalmente se abaixa dentro das fontes termais para relaxar e encontra Satoshi. Eles têm uma pequena conversa fiada, mas de repente Hotaru começa a sentir tontura, e Satoshi é forçado a rapidamente tirá-lo e carregá-lo de volta para o seu quarto. Tanto Ebara quanto Satoshi ajudam a colocar um colchão no chão e depois deitam-no sobre ele, cobrindo-o com um cobertor para que ele possa descansar um pouco. Depois de um tempo, Eru entra no quarto e pergunta se ele está bem. Hotaru rapidamente responde que está bem, e se vira para falar, momento em que Eru se levanta e diz que todos estão na sala ao lado discutindo histórias de fantasmas, mas se ele se sentir melhor mais tarde e quiser se juntar, será bem-vindo. Às vezes, depois, Hotaru os ouve trocando histórias, e como não tem nada melhor para fazer, começa a ouvi-los. Ele ouve sem querer e contar-lhes uma lenda antiga, que diz que há muito tempo um homem perturbado veio a esta pousada e acabou ficando com o quarto número 7 no outro prédio como seu. Ele pagou adiantado e costumava ficar lá o tempo todo. Ele não vinha para almoços ou jantares e disse a todos os funcionários para ficarem longe do seu quarto e não o perturbarem. Uma noite, as pessoas hospedadas na pousada ouviram um grito alto, correram em direção ao som e encontraram uma mulher de joelhos, horrorizada ao ver o homem que vivia no quarto número 7 pendurado na beira da corda dentro do seu quarto. Acontece que ele pegou muito dinheiro de uma empresa e quando seu negócio faliu e ele não tinha como pagar, decidiu tirar a própria vida. Ri continua que desde aquele incidente, qualquer pessoa que fica naquele quarto acaba vendo a silhueta de um homem morto pendurado no teto, e uma vez um homem que estava hospedado lá de repente ficou doente e morreu no local. Quando isso saiu do controle, o ancião da família foi chamado, que chamou um exorcista e acabou realizando rituais para que o espírito maligno ascendesse ao céu e um novo prédio foi criado bem em frente. Agora ninguém vai lá e aquele prédio foi deixado abandonado. Hotaru se levanta e olha pela janela para o quarto onde o homem morreu, e decide fechar as janelas porque está sentindo calafrios. De repente, no entanto, ele avista uma pequena sombra correndo fora da pousada, mas não pensa muito nisso e volta a dormir. Ele acorda no dia seguinte com a visão mais bonita imaginável, mas não aprecia a verdadeira beleza, então apenas se refresca e desce para tomar café da manhã, mas fica chocado ao ver Ibara grudada em Eru com uma expressão horrorizada. Hotaru pergunta o que aconteceu, ao que ela responde que na noite passada, depois da meia-noite, ela acordou por causa de uma rajada de vento, e quando se virou para fechar a janela, viu a silhueta de um homem pendurado no teto do quarto número 7. Todos se sentam para o café da manhã e Ri zomba de Ibara, dizendo que ela deve ter imaginado, já que todos estavam falando sobre histórias assustadoras, mas ela responde que tem certeza de que viu com seus próprios olhos. Maya parece estar muito desconfortável com a situação e diz a Ri que o pai delas lhe disse para não contar a história a ninguém. No entanto, ela não dá atenção a isso. Eru se aproxima de Hotaru e pergunta o que ele acha da situação. Hotaru responde que acredita que Ibara deve ter imaginado tudo, mas então Eru revela que ela não poderia ter imaginado porque até ela viu a silhueta pendurada no teto. Hotaru olha para ela confuso, então ela diz que quando Ibara se assustou com o que viu, acabou acordando-a, e quando ela olhou para a janela, até ela viu.
Rotaro ainda parece indiferente e afirma que até ela deve ter confundido com outra coisa. Isso enfurece Ibara, que pede para ele dizer o que ela viu naquela janela, se não era a silhueta de um homem enforcado. É óbvio que isso deixa Eru muito curiosa e ela acaba forçando-os a ajudá-la a chegar ao fundo disso. Ambos voltam para o quarto de Rotaro, onde ele faz várias perguntas a ela sobre o que viu. Eles decidem ir dar uma olhada no quarto número 7 e pedem a Maya para levá-los até lá. Assim que ela ouve que eles querem ir ao quarto número 7, ela fica muito desconfortável e diz que não pode levá-los lá antes de fugir. Eles então descem as escadas abaixo da janela e Rotaro percebe que deve ter chovido na noite passada, mas antes que possam investigar mais, Maya aparece por trás e diz a eles que é hora do almoço. Eles voltam para a ilha de jantar e almoçam, e depois que terminam, Ri aparece vestida com um kimono, que parece gostar muito. Satoshi o leva para o lado e diz que Maya parece gostar muito do kimono, mas Ri não a deixa experimentá-lo. Rotaro responde que não se importa muito com essas coisas quando de repente sente que alguém está olhando por trás. Ele imediatamente se vira, mas não encontra ninguém na porta. Ele não parece ter ideia do que poderia ter acontecido, então decide ir para as termas junto com Eru. Uma vez na água, ele se encontra novamente com Satoshi, que casualmente lhe diz que ontem os tambores estavam tocando até tarde da noite e que ficou surpreso que Rotaro tenha dormido durante isso. Rotaro imediatamente olha ao redor e pergunta se ontem foi o dia do festival de verão nesta área e ele responde que sim. Finalmente, ele parece ter juntado as peças. Ele volta com Eru e explica a ela que o que ela viu ontem não foi um homem morto pendurado, mas a silhueta de um kimono secando. Ela parece surpresa, mas ele explica que, como Ri não deixa a Maya tocar em suas coisas, Maya pegou o kimono dela sem pedir e foi ao festival na noite passada. A sombra que ele viu na noite passada era ela correndo para fora da pousada. Acontece, no entanto, que sua sorte não é muito boa e começou a chover, forçando-a a voltar. Agora que o kimono estava totalmente encharcado, ela estava preocupada, pois Maya certamente notaria isso na manhã seguinte. Então ela entrou no quarto número 7, sabendo que ninguém vai lá, e pendurou o kimono para secar. Foi isso que tanto Eru quanto Ibara viram e se assustaram. Tudo fazia sentido agora, e novamente Eru ficou surpresa com as habilidades dedutivas de Rotaro. Ela disse que era uma pena que Maya tivesse que fazer isso só para usar um kimono, mas ela os vê à distância ajudando-se mutuamente. Ela corre em direção a eles ao pôr do sol, feliz que pelo menos se ajudam como todos os irmãos fazem, enquanto Rotaro caminha lentamente temendo os mistérios que o futuro pode lhe trazer.